encontra na base e na causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Obrigada, António. Nelson, palavra é tua. Obrigado. Que Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, possa nos acompanhar por mais essa tarde de hoje. Só um minutinho para beber um pouquinho d'água, para não começar engasgando. Hoje o tema da palestra é Curando a Depressão, dia 28 de agosto de 2021. E antes de mais nada, para falar uma palestra, o que eu penso numa casa espírita sobre depressão, é falar acima de tudo de amor, falar de acolhimento. São pessoas que normalmente sofrem depressão, estão no estágio de depressão, que precisam exatamente do que muitos de nós necessitamos um dia que chegamos à doutrina espírita exatamente por uma dor que enfrentávamos, a começar por mim. Não foi por depressão, mas em um momento da minha vida eu estava muito sensibilizado, necessitava muito dessa ajuda, muito de um acolhimento. E eu acredito que é exatamente essa proposta que a doutrina espírita possa trazer de diferencial, além do que a psicologia, além do que a medicina, além do que estudos relacionados a essa questão da depressão possa trazer. A doutrina espírita vem aprofundar um pouco além, vai trazer uma outra compreensão, mas eu acredito que, acima de tudo, a palavra acolhimento, a palavra amor, tem que ser entendida num nível mais profundo. Porque só realmente quem vivenciou isso, a gente pode aqui estudar o livro que for, seja espírita, seja de psicologia, seja de medicina, mas só verdadeiramente quem vivenciou. E quando a gente fala sobre depressão, sobre outros temas como drogadição, suicídio, são temas tão complicados, tão difíceis. Para quem me conhece, sabe que eu tenho a tendência de fazer brincadeiras. Infelizmente, são tipos de temas que eu não consigo fazer brincadeira, porque há horas de fazer brincadeiras, mas é hora de tratar com muita seriedade temas tão delicados. São temas que falam de dor, que falam de dificuldades. Muitas das vezes as pessoas que sofrem, estão em depressão ou já vivenciaram isso, não conseguem sair sozinhos. O que eu acredito que a doutrina espírita possa trazer de contributo é exatamente esse diferencial, principalmente nesse acolhimento que muitas das vezes as pessoas não têm na sociedade de uma maneira geral. Elas não encontram isso fora da casa espírita, não conseguem encontrar muitas vezes com os parentes, muitas das vezes com as melhores das intenções, mas dentro da casa espírita elas possam se sentir acalentadas, possam sentir aquele abraço amigo, aquele amor muitas vezes que não conseguem encontrar fora. Em temas como esse, eu gosto muito de discutir, por acaso até ontem, no trabalho da casa de vibração, na sexta-noite, foi interessante porque o tema que caiu do Evangelho foi suicídio, e teve ali, a gente acabou falando um pouco de depressão também, temas relacionados. Foi até interessante que alguns companheiros da casa colocaram aqui, que estão até presentes, algumas questões que nos fizeram refletir e pensar sobre o tema, que são temas que eu acredito que desafiam. São temas que são, infelizmente, ainda pouco falados na sociedade como um todo, e não diferente dentro do meu espírita também. São temas que são já abordados, ainda bem que são abordados, mas eu acredito que ainda pouco abordados. Então, temas como esse, eu acredito que tem uma valia imensa, uma mais-valia imensa, até porque já há projeções, estudos em cima disso, e quem fala não é o Nelson, no caso a OMS. Esse estudo essa previsão, foi realizada antes do Covid, que aponta para 2030, 2030 é logo ali, tá? Que o que mais vai matar no mundo vai ser doenças relacionadas à depressão. Ah, Nelson, vai matar mais do que câncer? Vai. Mais do que doenças cardiovasculares? Vai. Mais do que Covid? Vai. Aliás, acredito que até com essa questão do Covid, deve ter antecipado ou acelerado essa data de 2030 e ter trazido, infelizmente, através de processos de depressão que foram gerados através das dificuldades que o Covid colocou muitos de nós
numa dinâmica diferente de vida que, de antemão, nós não tínhamos antes do Covid. Agora, por que eu escolhi esse tema, curando a depressão? E foi proposital, e eu digo por quê. Porque, já de início, eu já respondo essa pergunta. Depressão não há cura, depressão há tratamento. É uma semântica da palavra, mas eu prefiro acreditar que não existem doentes que necessitam de cura. O que eu acredito é que há pessoas em estágio que necessitam de tratamento para passar daquele estágio. Então, o que eu quero colocar com isso? Quem tem ou sofre depressão não é um doente. Ele se encontra momentaneamente em fase de doença. Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver e não quero comparar com esse estágio complicado de depressão. Mas, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, seja por 2 horas, por 2 dias, por 2 semanas, por 2 anos, ponto. Eu não, por causa disso, eu não tenho a cabeça doente. Posso até ter a cabeça doente por outras razões, mas não vai ser por causa disso que eu sou um doente. Eu, momentaneamente, estou questão da depressão. A depressão é algo muito sério, como eu já disse, e vou repetir muitas das vezes, e é algo que vem numa progressiva, infelizmente, como até os dados já apontam da OMS, nessa crescente. Mas o que a gente tem que discutir, eu acredito aqui, visualizar, refletir em cima disso, são como nós, dentro de uma sociedade, respondemos normalmente a essa questão. Normalmente, a sociedade ainda é muito taxativa, ainda vive muito de alguns tabus. As 2 reações que nós, como sociedade, fazemos, infelizmente, qual é? É assim: olha, ouvi falar que o fulano lá está com depressão. Aí a reação é assim: ih, coitado, epa, tá doente, mas que pena, coitadinho. E coloca ele lá no canto, isolando ele, tratando ele como um doente, como um pobre coitado. E a outra mais comum é aquela que faz o julgamento, que questiona, que é assim: fulano tá com a depressão. Depressão? Mas por que depressão? Mas ele tem tudo, que besteira. Ele tem família, tem emprego, tem casa, tem esposa, tem marido. Ah, que besteira, para que isso? É parvelice, pai. Isso não tem justificativa, isso não é bem assim. O que essas 2, vamos agora, ponto, essas são as 2 reações normalmente da sociedade. O que essas reações geram? Da mesma maneira, elas isolam aquela pessoa que precisa de acolhimento, aquela pessoa que precisa de amor, que precisa ser entendido, que está precisando de ajuda, ela isola no canto, julgando, ou menosprezando, ou colocando como um doente, como um pobre coitado, mas muito pouco fazendo o que é mais necessário, que eu acredito, que é acolhendo, que é trazendo aquela pessoa para próximo de nós, de certa maneira, dentro das possibilidades que nós temos, ou buscando um auxílio, seja um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um tratamento numa casa espírita, todos esses que possam agregar e ajudar aquela pessoa que está sofrendo naquele instante. E uma das coisas importantes da gente lembrar nesse processo de dor e sofrimento são as máscaras sociais, porque muitas das vezes uma das pessoas que estão ao nosso lado, e quando eu digo ao nosso lado, pode estar dormindo conosco na mesma cama, pode estar no quarto ao lado, pode ser o nosso companheiro de trabalho, que está com aquele sorriso no rosto, que é o tal sorriso social, que muitas das vezes nós aprendemos durante a nossa vida, que tem que estar tudo bem, e muitas das vezes a gente faz uma projeção até interna, porque a gente quer acreditar que está tudo bem, mas infelizmente não está bem. Muitas vezes é um conflito interno que as pessoas vivem e sofrem muito, mas elas têm que estar com aquele sorriso estampado porque está no trabalho, mas o que a família vai pensar? Mas olha, o fulano vai dizer tal coisa, o XYZ, ou eu não quero me expor, não quero expor a minha fraqueza, enfim. São diversas situações que infelizmente complicam esse estágio. Eu acredito que nós, a partir do momento que estamos cientes desses fatores que complicam, que dificultam esse relacionamento, muitas das vezes a pessoa consigo mesmo, que a gente possa estar ali de braços abertos para auxiliar essa pessoa dentro do possível. Agora vamos dizer o que o Nelson acredita que é o melhor tratamento. Existem
normalmente 3 vertentes de tratamento, e aí vem o diferencial da doutrina espírita para contribuir com isso. Número 1 é o psiquiatra com o auxílio medicamentoso. Muitas das vezes é necessário, sim, não todas as vezes, mas muitas das vezes é necessário o auxílio medicamentoso para um processo de depressão. Muitas pessoas só com o medicamento conseguem resolver, conseguem melhorar os seus problemas. Ponto. Existe o processo terapêutico, psicoterapias através do psicólogo, que são de suma importância também, em conjunto com o medicamento, ok? Fazendo esse complemento, questionando, refletindo, emergindo todo esse conteúdo que está ali mal resolvido, da pessoa que está em sofrimento, que está em dor. Então, temos o médico, psiquiatra com medicamento, temos o psicólogo com a terapia, e temos de complemento a doutrina espírita. A doutrina espírita aqui de que maneira? É o passe mediúnico, desbloqueando o centro de força, o auxílio no processo, muitas vezes, obsessivo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, do contributo que a doutrina espírita possa trazer para essa problemática. Qual é o objetivo da palestra? O objetivo da palestra, e eu me baseei nessa palestra, esse nome, Curando Depressão, exatamente já respondendo que não tem cura, eu sempre tento buscar algumas referências antes de preparar uma palestra. E Joana de Ângeles é uma que fala muito sobre isso, eu gosto muito de Joana de Ângeles. Outro espírito que fala muito também é o Hamed, psicografado por Divaldo Franco, correspondente a Joana de Ângeles, e Francisco do Espírito Santo Neto, o Hamed, Espírito Hamed. E um dos livros que eu me encontrei, que eu já li há algum tempo, é esse livro aqui, ó, Vitória sobre a Depressão. Quando você vai buscar um livro desse, aliás, um livro que quem quer se aprofundar eu recomendo muito, que é um livro que está especificamente falando somente sobre aspectos da depressão. Quando você naturalmente vai buscar um livro como esse, ou vai buscar uma palestra que ele diz Curando a Depressão, o que você imagina? Pronto, tem lá a receita do bolo. Eu vou abrir o livro, ou vou escutar a palestra, e vai me dizer como é que eu resolvo. Como seria bom, né? Se a gente fosse também numa farmácia e pedisse lá o depressionol e aquilo resolvesse como um passe de mágica. E aí vem a questão do tratamento, que infelizmente não é tão fácil assim, que bom seria. Quando a gente abre esse livro, Vitória sobre a Depressão, ou quando a gente escuta uma palestra, seja espírita ou não, o que a gente pode fazer de melhor, e o que o livro faz de melhor, é trazer os aspectos relacionados, tratamentos, formas de lidar, como a gente pode contribuir de alguma maneira para esse dia a dia complicado de quem está em dor, de quem está em sofrimento, e a partir daí buscar essas melhoras graduais, pontuais. Não existe receita de bolo. Seria bom, seria ótimo se fosse fácil assim. Infelizmente não é fácil assim. Mas cada um tem um processo individual. Muitas das vezes vai funcionar para aquela receita do bolo, ou aquele tratamento, aquela metodologia, mas para o outro não vai funcionar, ou o outro vai funcionar nem tão bem assim, e ele vai precisar de um outro auxílio, de um outro direcionamento. O importante é a gente estar ciente que não existe a cura por completo, existe tratamento, existe uma vigilância ativa e constante do sujeito que sofre, que esteja nesse estágio de depressão, nesse momento, e que assim nós possamos caminhar um pouco a pouco no dia a dia. E o objetivo da palestra, voltando ao que eu estava dizendo muito antes, são 2 principalmente. Não é que trazer aspectos da psicologia, que nós já traremos em breve, da doutrina espírita também, mas principalmente eu acho que o objetivo da palestra é que a gente possa reconhecer em nós, muitas das vezes, sementes de depressão, já um movimento que existe, e muitas vezes a gente possa passar a perceber, e aquela história do cortar o mal pela raiz, ou buscar logo estar atento a isso, e de alguma forma combater da melhor maneira possível, ou auxiliar, claro, atenção, e também nós poderíamos estar, nós que eu digo, alguém que possa estar escutando essa palestra agora, seja aqui no grupo, seja na espiritualidade, que a espiritualidade trouxe, ou que seja esse vídeo gravado no YouTube também, que esteja escutando, esteja num processo depressivo, que a gente possa estar mais alerta, discutir esse assunto, e também, principalmente, esse próximo que está ao nosso lado. Muitas das vezes, não somos nós, mas nós também precisamos estar preparados da melhor maneira possível para lidar com uma pessoa em depressão, que não é fácil. Muitas das vezes, é tão difícil quanto deve haver um preparo da melhor maneira possível
para lidar com pessoas que estejam em depressão, que também não é um processo fácil. Há relatos de pessoas que... Existem, na verdade, grupos de apoio, não só de depressivos, mas grupos de apoio de familiares de depressivos que precisam dessa troca, dessa interação, exatamente para se auxiliar e criar forças para lidar com o dia a dia desses familiares, desses parentes, desse filho, desse irmão, enfim, que sofre e que necessita de ajuda. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o aspecto psicológico e a conceituação. Bem, antes de mais, a psicologia coloca o problema como emocional e comportamental, ok? Por que emocional e comportamental? Emocional é sentimento. São sentimentos que eu acredito que nós não devemos negar, devemos nos aceitar. Devemos aceitar o sentimento que nós temos. Não é errado se sentir mal, não está errado sentir dor, não está errado sentir desespero. Por mais que nós aprendamos que devemos ter outro tipo de sentimento, mas o sentimento é nosso e temos que aceitar esse sentimento. E não há problema disso. Ponto. Agora, em relação ao comportamento, nós já vislumbramos uma série de medidas, de atos a tomar, escolhas principalmente a tomar na nossa vida, e aí sim vai decorrer o nosso comportamento de acordo com as nossas crenças e valores, mesmo que nós estejamos sentindo totalmente diferente. Então é bom a gente diferenciar a emoção de comportamento, que são duas coisas distintas, mas principalmente quem se encontra no processo de depressão, não se negar, não se martirizar, não se chicotear, que muitas das vezes a gente digo, o depressivo, né? Quando eu falo a gente, é que eu já estou me incluindo nesse meio, que todos nós sofremos em conjunto de uma maneira ou de outra. Muitas das vezes nós nos chicoteamos, nos martirizamos muitas das vezes pelos sentimentos que nós temos e dizemos, não posso estar triste assim, eu não posso ser assim, eu tenho que estar assado. Calma, respira, se aceite. Aceite esse sentimento, não tem problema de estar mal. E a partir desse momento que você se aceita, que você está mal, não tem problema em relação a isso. Você vai buscar auxílio, você vai buscar ajuda, você vai buscar alcançar aquela mão que está estendida para você. Então, isso é importantíssimo a gente diferenciar emoção e comportamento, ok? Mas vamos lá. Qual é a conceituação da psicologia em relação à depressão? De uma maneira geral, alguns aspectos como tristeza profunda por muito tempo. Vou frisar muito tempo e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Falta de interesse na vida, desmotivação, sem esperança, a vida não tem mais graça, um cansaço contínuo, decorrente, sem nenhuma explicação lógica, ok? Isso é um diagnóstico mais ou menos, não só isso, ok? Mas são características de um depressivo, de pessoas que estejam enfrentando a depressão. Agora, por que eu disse que tristeza profunda por muito tempo? Vamos ter atenção a isso. Tristeza, ansiedade, saudade, não são necessariamente depressão. Existe uma banalização hoje em dia, que é assim, eu estou triste porque o meu time de futebol perdeu. Eu estou depressivo. Não é assim. A gente pode estar triste porque a vida é assim. A vida, um dia faz sol, outro dia, nem todo dia faz sol. Um dia a gente está feliz, outro dia está triste. Um dia mais feliz ainda e um dia mais triste ainda. E essa é a dinâmica da vida e todos nós passaremos por isso. Não há utopias de acreditar que a gente vai passar uma vida inteira sem dores, sem complicações, sem dias nublados, sem dias chuvosos. Faz parte. Mas a certeza é que também há dias de sol, há dias felizes e há dias de extrema felicidade. A gente tem que sempre lembrar disso, porque isso é importantíssimo para não colocar tudo na mesma caixa, classificando tudo como se fosse uma depressão, porque ele está deprimido, porque eu estou deprimido, e a partir daí complicar e acelerar e se colocar mais para baixo, muitas das vezes desnecessariamente. E daí vem aquela tensão que a doutrina espírita nos traz, que é o sofrimento voluntário. Né? Vamos ter atenção para o que é sofrimento voluntário e o que é sofrimento real. Okay? Não vamos nos colocar para baixo desnecessariamente. Okay? Trouxe aqui uma pesquisa de algumas variantes sobre que a psicologia fez buscando algumas variantes sobre a depressão, sobre esse tema. O que eles buscaram?
Primeiro, os genes. Será que os genes respondem à questão da depressão? O que isso quer dizer? Se o pai ou a mãe são depressivos, quer dizer que o filho também vai ter depressão? Muitos dos casos, sim, mas muitos dos casos, não. Ponto. Então, o gene não é uma condicionante para uma depressão. O QI, mais inteligente ou menos inteligente, mais estudo ou menos estudo. Então, tem pessoas com QI altíssimos, muito estudadas, outros com menos estudo, que também têm depressão. Então, também não é por aí. O ambiente. Se o sujeito nasceu num país rico e outro num país pobre, um nasceu nos países nórdicos, na Islândia, e o outro nasceu no Quênia, isso quer dizer que vai ser depressivo ou não vai ser depressivo? Percebe-se que tem pessoas depressivas tanto no Quênia quanto na Islândia, e vice-versa. Então, não é por aí. Condição social, mais dinheiro ou menos dinheiro. Percebe-se que pessoas extremamente ricas e extremamente pobres também têm depressão. Gênero, homem, mulher, homossexual, bissexual, a questão do gênero é condicionante para o sujeito apresentar um quadro depressivo? Não. Homem, mulher, bissexual, homossexual também tem depressão para tudo. A classificação que conseguiu ser realizada a partir dessa observação científica, desse estudo, foi distinguir em duas vertentes. Resumindo, tá? Não é só isso aqui. Eu vou resumir basicamente para a gente notar só aqui para falar de psicologia, né? A gente vai um pouco além. Endógena e exógena. Endógena, interna, exógena, para fora. Então, a endógena é aquela que é sem razão aparente. Ansiedade, medo, solidão, angústia, todos esses questionamentos, os conflitos existenciais que muitos de nós sofremos, que passamos, não digo nem sofremos, passamos na nossa vida, mas de alguma forma algumas pessoas não conseguem equacionar, não conseguem contornar aquela pedra, que todos nós temos pedras no nosso caminho, contornar aquela pedra e seguir adiante, e aquilo vira uma problemática, infelizmente, muitas das vezes nós somos impedidos, não conseguimos passar por isso. Então, essa é mais ou menos a endógena, ok? Estou tentando simplificar aqui, mas não é tão simples assim. E tem a exógena. Qual é a exógena? Essa é mais fácil de ser diagnosticada e de se perceber. E normalmente é a perda de um ente querido, a perda de um emprego, o término de um casamento, de um relacionamento, que seja, uma sequela de um acidente. São fatores exteriores que provocam ali um quadro de depressão. Deixa eu só colocar uma atenção aqui ao que eu acabei de falar, que é importante. Perda de ente querido. O processo do luto, a tristeza do luto é natural. É natural você que está me escutando agora, sofrer, sentir a perda de alguém e ficar muito triste. Por quanto tempo? Não existe livro com receita que vai dizer o tempo. Tem gente que é um dia, tem gente que é uma semana, tem gente que é um mês, tem gente que... Cada um tem o seu tempo de recuperação, de vivenciar aquele luto. Agora, isso não quer dizer que isso pode desencadear um processo de depressão também. Sim, pode acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é porque o sujeito está no processo de luto, porque perdeu um ente querido, trancado dentro de casa, 2, 3 dias, chorando, sentindo a falta, a dor daquele ente querido que se foi, não quer dizer necessariamente que ele está em depressão. Isso é um processo individual que tem que ser analisado por um profissional de preferência, ok? Caso a caso, entendendo todo o contexto da vivência da vida da pessoa. Não quer dizer que vai ficar um dia, tantas horas, tantos meses, que assim está lá, classificado, está depressivo. Não é assim. É um processo muito mais complexo, muito mais minucioso, que tem que ter muito cuidado. Mas lembramos que tem algumas características que a gente pode perceber já em nós ou no nosso próximo, de sinalização desse processo que a pessoa está enfrentando, que pode ser sim um processo de depressão. Ok. Então já chega de falar de psicologia, vamos seguir o que nos interessa, que é a doutrina espírita. E o que a doutrina espírita nos traz? Para começar, ela traz uma visão muito mais ampla. Ela aprofunda o entendimento num todo sobre várias questões que o mundo aí fora não consegue aprofundar, trazendo nessa questão em si, muitas das vezes, a origem e a causa, demonstrando que vai um pouco além do que só a questão
o que a medicina e a psicologia conseguem responder. Muitos de nós, enquanto espíritos, desencarnamos num outro momento, numa outra vida, com características depressivas, com tristezas profundas, angústias. Antigamente nem tinha esse nome, era melancolia, melancólicos, né? Você vê até em alguns livros antigos que tratavam com essa palavra até nova, depressão. Então nós desencarnamos já com algumas tendências que podem ou não se manifestar nessa encarnação. Pausa, mas atenção. Não vamos só por aí acreditar que, então eu tenho depressão porque foi da vida passada, não tem muito que eu posso fazer, e passa a responsabilidade, ou não assume a mesma. Tá? Muitos dos casos, isso pode acontecer sim, mas não necessariamente são todos os casos. Atenção. Ninguém nasce, vamos lá, ninguém nasce num planeta de prova e expiação para ter uma provação ou uma expiação em ser depressivo. Vamos com calma para falar isso, que isso é um assunto muito complexo e dá diferentes entendimentos e compreensões sobre o tema. Vou sair um pouco da depressão só para ilustrar. Vamos dizer que o Manuel desencarnou na última vida porque ele era viciado em heroína, ok? Então, provavelmente, não quer dizer que vai ser, mas provavelmente pode ser, talvez, de repente, que ele venha nessa encarnação, ok? Com uma tendência para o ópio, para o opioide, para algum medicamento opioide, mesmo que ele esteja num contexto social, num país, vivenciando uma experiência completamente diferente, que ele não vai ter acesso, seja financeiro ou acesso mesmo àquela droga que ele tinha numa encarnação passada. Porém, pode haver uma tendência que vai ou não se manifestar. Então, o que existe são tendências, não necessariamente provas e expiações diretamente voltadas ele vai ter que voltar para ser um viciado. Atenção, vamos com calma. E é mais ou menos por aí, ok? Que se enquadra algumas doenças da alma. Uma delas, a gente pode colocar a depressão como questões do foro íntimo, questões de conflitos existenciais que nós vivemos hoje e que muitas vezes nós carregamos para a próxima vida. Okay? Então, o Nelson um dia vai desencarnar. Tá? Mas o que eu penso, os meus questionamentos, os meus problemas, as minhas questões mal resolvidas, as tais pedras que eu não consegui contornar, elas vão seguir comigo para o plano espiritual. E eu vou encarnar de novo. E quando eu encarno de novo, e aquele problema, e aquela pedra? Vai continuar lá. No meu ser, na próxima personalidade, se eu encarnar como Maria, vou nascer na Polônia, como Maria, na China, não interessa, eu vou trazer já no meu ser, no meu ímã, essas questões a serem resolvidas, porque não passou. Então, é importante a gente ter essa distinção e lembrar dessas peculiaridades e não classificar tudo numa caixinha como, não, porque depressão vem da outra encarnação e ponto. Okay? E por mais que venha, ok, veio, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a responsabilidade e a gente tem ferramentas, principalmente hoje em dia, para lutar contra isso. A gente pode fazer um esforço, pode dar um passo à frente, desde que a gente queira. Ponto. Vamos seguir aqui, porque senão eu vou perder no horário. Voltando à doutrina, continuando falando sobre a doutrina espírita, o que ela nos traz de diferencial nesse tema. Processos obsessivos que estão diretamente ligados. Eu não vou falar muito sobre isso, e vou dizer por quê. A última palestra que eu dei aqui na casa foi Amai os vossos obsessores. Então, se você se interessa por esse tema, busca aí no YouTube da casa, aí no canal da casa no YouTube, que vai estar lá esse tema que eu só falei sobre obsessão. Eu não vou me estender, mas eu vou só pontuar em relação a essa questão, esse tema de depressão. Muitas das vezes, é normal, ok, o espírito obsessor estar com uma pessoa em depressão. E acontece de duas maneiras. Ou existe uma perseguição direta, que o espírito obsessor utiliza de meios, ferramentas, para prejudicar o encarnado, nós que estamos aqui encarnados, obsidiando e provocando, acentuando ou acelerando um processo de depressão, ok? Existe esse caso, com influência externa direta, e existe o seguinte, não tem espírito obsessor nenhum, mas eu mesmo
com os meus conflitos, não consigo resolver as minhas questões, naturalmente o que vai acontecer? Vai baixar a minha vibração. E quem serão minhas companhias? Espíritos da mesma vibração, vibração baixa, infelizmente, que não nos ajudam e muitas vezes viram um obsessor. E nesse casos assim, não só com a depressão, mas casos assim de tamanha complicação no foro íntimo, o obsessor até age muito pouco. Ele só senta na cadeirinha e fica olhando, porque não tem muito trabalho, porque você já está com uma fase muito complicada, com muita dificuldade. E por que eu quis dizer sobre o obsessor? Também, igualmente como eu disse ainda há pouco, sobre a causa e origem de outras encarnações, vamos tomar cuidado para não classificar, mais uma vez, naquela história. Eu estou com depressão porque é a culpa do obsessor. Ponto. Pode até existir, e provavelmente até exista, ok? Mas há ferramentas e a culpa não é dele. A gente pode, aliás, não há culpados, atenção, tá? Não quero, essa palavra culpa é muito forte, ponto. Não há culpados, mas a gente tem ferramentas e não vai ser responsabilidade do espírito obsessor que vai trazer uma dificuldade maior ou menor, que vai nos impedir de seguir à frente, de continuar a nossa caminhada evolutiva, que é para isso que nós estamos aqui nessa encarnação. Só mais uma aguinha aqui para eu não engasgar. Ainda falando de doutrina espírita nesse processo, muitas das vezes a gente traz processos de culpa, vou até pegar o gancho da palavra culpa que eu disse ainda há pouco, processos de culpa de outras encarnações, ok? E aí eu trago Joana de Ângeles, que faz a seguinte proposta para todos nós: transformemos, troque culpa por responsabilidade. Porque pouco me interessa se você, na encarnação passada, ou mesmo nessa encarnação, se você matou, estuprou, fez e aconteceu. Porque também, talvez, nessa encarnação eu sei que eu não fiz, mas bem provavelmente numa encarnação passada eu devo ter feito algo, uma atrocidade como essa. Mas isso é passado. Isso fez parte de nós naquele momento que nós cometemos o tal latrocínio, a tal barbaridade. Se hoje eu estou aqui para falar sobre esse assunto, buscando uma elevação moral através da doutrina espírita, caminhando, seguindo os passos do Cristo, o ensinamento, o que isso pode me ajudar a melhorar? E se você está aí escutando isso, se de alguma forma passado um pouco mais de 30 minutos, se você ainda está escutando essa palestra, é porque de alguma forma você já está melhor ou está buscando ser melhor. E só esse movimento de estar melhor, de querer ser melhor, de querer evoluir, é isso que importa. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Aquilo era o melhor que nós podíamos dar de nós naquele instante. E quando eu falo isso, eu estou ampliando, não é só casos de morte, estupro e latrocínio, atenção. Culpas que nós temos o tempo inteiro de tudo e que, infelizmente, a culpa, muitas das vezes, nos congela. A culpa é um lodo, mas não é um lodo que vai no calcanhar, não. É um lodo que vai na cintura, que muitas das vezes a gente tenta sair e faz um esforço enorme, mas a culpa nos segura. Então, deixemos de lado, vamos nos aceitar, nos compreender que aquilo que a gente fez no passado fez parte do passado, a própria palavra diz, o passado, e o que interessa é hoje. O que interessa é esse momento que a gente está vivendo e, claro, daqui para frente, o que nós faremos de acordo com o nosso entendimento desse momento que a gente está vivendo, com a nossa compreensão, com o estágio que nós nos encontramos, porque é uma notícia triste que eu vou dar para vocês agora, mas como a espiritualidade já nos disse, eu não lembro quem é o autor agora, que nós estamos na melhor encarnação, no nosso melhor momento. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Né? Ruim quando a gente pensa assim, poxa, mas eu sou tão ruim ainda, tenho tantas imperfeições, né? Então imagino que eu já fui no passado. Essa é a notícia meio ruim, mas eu não quero me apegar no passado. Provavelmente eu fui o tal que matou, que estuprou e fez, mas ponto. Eu peço perdão, eu quero continuar, eu quero melhorar. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus, a espiritualidade que me sustenta, que me dá a oportunidade exatamente de continuar a crescer independente dos meus delitos, do que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Vamos continuar. A doutrina espírita traz o contributo terapêutico. Então, a terapia não é só o psicólogo que traz. Nós temos o mestre Jesus, que ele é não só o psicólogo, como ele é o mestre, como ele é o psicoterapeuta por excelência.
a psicologia que Jesus nos traz, o entendimento aprofundado, eu particularmente não conheço nada próximo disso, pelo menos dentro da psicologia. Então a gente tem, vou voltar a alguns autores, como Joana de Ângeles, Hamed e tantos outros, que trabalham essa psicoterapia baseadas nos ensinamentos de Jesus, para a nossa faixa de compreensão que a gente pode ter hoje, colocando em prática exatamente para esses questionamentos do nosso dia a dia, porque é isso que interessa. Para mim, é interessante saber que Jesus viveu na Judéia, viveu em Jerusalém, em Belém, e tudo aquilo é muito importante saber, é o fato histórico, mas o que eu acredito que é o mais importante é a gente trazer exatamente aqueles ensinamentos que ele deixou, independente da questão histórica, e trazer o Jesus para a nossa vida. O que ele pode me acrescentar hoje? Nessa minha dor que eu estou sentindo, essa dificuldade que eu estou enfrentando, o que Jesus pode colaborar? Que ensinamento que ele trouxe que eu posso pegar lá de 2000 e tantos anos atrás e posso colocar em prática hoje? Porque é isso que vai valer. Eu acho que essa é a proposta da doutrina espírita, desses espíritos que trazem, vislumbrando nessas temáticas de psicologia, terapias terapêuticas, psicoterapias, enfim, nos ajudando exatamente em temas como esse, que é a depressão, que hoje é uma questão ascendente na nossa sociedade e vai ser cada vez mais. Então é importante a gente discutir, é importante a gente falar. Acredito que cada vez mais livros psicografados, exatamente para colaborar conforme a nossa evolução enquanto sociedade, enquanto mundo, outros questionamentos, novas problemáticas vão aparecendo, novas pedras vão aparecendo, e que a gente possa, assim, ir aproveitando esses ensinamentos de Jesus, mais uma vez, e continuar caminhando. Continuando. Necessário o esforço pessoal de encontrar ou reencontrar os objetivos para a vida. E quando eu falo necessário, eu friso necessário. Não é resposta para todo mundo. Mas existem algumas terapias, e aí eu vou abrir um parênteses para falar da logoterapia. A logoterapia, rapidamente, muito rapidamente, é uma terapia até pouco difundida, pouco falada em Portugal e Brasil, que é o nosso público aqui, 99%. A logoterapia foi um austríaco, se chama Viktor Frankl, que a história de vida dele já conta um pouco a questão do sentido da vida. Ele passou por três campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu esposa, perdeu família, se não me engano a mãe. Eu já não lembro, que eu já li faz tempo, tá? A biografia dele. Mas o que interessa disso? Interessa que ele conseguiu passar por essas dificuldades sempre baseado no sentido da vida, algo maior. Então ele teve ali diversos estímulos, diversas dificuldades na vida dele, mas ele sempre se agarrou no sentido da vida. Passado isso, ele sobreviveu, ok? E assim ele desenvolveu essa linha da psicologia que se chama logoterapia, que o sentido, a semântica da palavra é sentido de vida. Então é todo baseado, a logoterapia é uma terapêutica, atenção, não é a melhor, tá? É uma das terapias que eu, Nelson, acredito que é uma muito boa e aconselho, que é fazer o indivíduo, isso eu abro aqui o campo não só para quem sofre de depressão ou não, nos questionar, questionar para o nosso íntimo qual o sentido da nossa vida. O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente encarnou aqui para quê? Para trabalhar, para ter filho, para estudar? Ok, viemos para evoluir, desenvolver o intelecto e a moral enquanto espíritos, né? Que é isso que a doutrina espírita nos diz. Sim, mas quando a gente consegue se apegar a um sentido de vida, encontrar esse sentido, ou reencontrar, que muitas vezes a gente já sabe, mas pelas dificuldades da vida a gente acaba se perdendo no caminho, é uma maneira, não é a melhor, mas é uma das maneiras que pode colaborar muito nesse processo, principalmente de quem enfrenta a depressão. Agora, outra questão que é importante, vamos ter atenção à ideia fixa depressiva. Aquela história da autocompaixão, do vitimismo, ok? Assumir o tal papel do doente que eu dei de exemplo lá atrás, que é o que a sociedade muitas vezes nos faz. Coitado, é um doente. E muitas das vezes, até no processo inconsciente, a gente se compraz e se alimenta de ser o tal doente.
Porque se eu estou doente, muitas das vezes a gente tem atenção, a gente tem um carinho, a gente tem ali alguém ao nosso redor e se coloca de vítima e não assume muitas vezes a responsabilidade. Não digo nem responsabilidade, não dá o passo à frente, não vai de encontro, não busca nenhuma melhora. Então, tenhamos atenção para esse processo que muitas das vezes acontece mesmo a nível inconsciente. Outro ponto importante, se perceber o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Questione a si mesmo. Como é que eu estou hoje? Estou melhor que ontem? Estou pior? Tá, eu estou pior. Mas quanto pior? Todos nós enfrentamos altos e baixos na vida, ok? É normal. E é bom a gente estar sempre fazendo esse check-up, esse vigiar constante, e aí vem aquela história do vigiar e orai para quê? A partir do momento que a gente não está bem, vamos orar mais, a gente ora muito pouco, muito pouco. Nos conectar mais com a luz que está aí o tempo inteiro. Basta a gente querer receber essa luz. Basta a gente aceitar essa luz, a espiritualidade de luz, nossos espíritos afins e bons que estão o tempo inteiro ao nosso redor, querendo, dispostos a nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, sempre temos alguém. Então, que possamos fazer esse esforço para receber essa luz, receber esse amor. Eu gosto muito de fazer uma reflexão, que é a história do gato. Quem tem gato aqui, eu conhece gato, vai entender o que eu estou falando. O gato tem um instinto natural que é de descobrir as coisas. E é natural, ele não percebe, mas ele vai e quer descobrir. Então, ele tá aquela história clássica do gato na árvore. O gato está passando na rua e vê lá em cima qualquer coisa na árvore. Ele vai subindo para ver o que é. Quando chega lá, é uma folha, um passarinho, não interessa. Aí, de repente, ele olha para baixo e fala, epa, e agora como é que eu vou descer? Ele fica com medo, ele se trava e fica miando pedindo ajuda. Ponto. O que nós somos, muitas das vezes, nas nossas vidas, sem se aperceber um pouco esse gato que eu fiz agora aqui, essa comparação? Muitas das vezes a gente nasce e o nosso pai, nossa mãe, com a melhor das intenções, já tem ali um script completo, com vários estágios da vida que a gente vai passar. Ele vai estudar, que ele vai se formar, que ele vai casar, que ele vai arrumar um emprego, que ele vai ter casa, que ele vai ter filho, que ele vai ter isso e aquilo outro. E a sociedade em geral funciona dessa maneira. Okay? E é assim que a gente aprende que essa é a normativa, é assim que funciona, ponto. E há muito pouco questionamento, a vida é assim que se vive, e assim está. E essa questão, esse script, muitas das vezes, funcionou muito bem para o seu pai, para a sua mãe, funcionou muito bem para o seu vizinho. Mas em algum momento, dentro dessa caminhada da vida, não faz muito sentido para você, você começa a se questionar sobre questões que muitas das vezes as pessoas não suscitam, mas para você não faz sentido. E é nesse momento que é como o gato que foi instintivamente, você já está passado 20, 30, 40, 50 anos, não interessa, você olha para baixo, olha para o lado e vê um abismo enorme e fala, e agora o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? E exatamente por essa brincadeira, entre aspas, que eu fiz com a história do gato, que muitas das vezes é onde nós nos encontramos, caminhando na vida, muitas das vezes sem se questionar, não conseguimos resolver um conflito, ou a vida não nos traz a resposta que tanto procuramos, ou a vida se mostra de uma maneira diferente daquela que nós acreditamos, e nós empacamos e estamos lá, em cima da árvore, perdidos, precisando de ajuda. E a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com essa história da felicidade, dos conceitos que a sociedade nos traz. Porque falar um pouco de felicidade é falar um pouco da vida de todos nós, né? E vamos falar de felicidade ou da falta de. O que te faz feliz? O que te traz felicidade verdadeiramente? Faz uma lista, faz uma lista. E não estou falando só do aspecto material, nem só do aspecto moral, tudo. Pode ser um gelado, pode ser um pôr do sol, pode ser o nascimento de um filho, pode ser uma conquista no emprego, a compra de um carro, não interessa. O que te traz momentos felizes? Eu não vou entrar aqui no aspecto felicidade, que é a felicidade do outro mundo que Jesus está trazendo. Vamos trazer nesse aspecto terra a terra aqui, mais mundano. Vamos fazer essa lista, ok? Ponto. Passado essa lista que a gente fez, isso é o que nós consideramos de felicidade, o que representa a felicidade para nós. Mas nós temos que ter cuidado, e aqui eu faço uma chamada de atenção, porque é um movimento também natural, um automatismo
muitas das vezes a gente nem se percebe, que é a tal base comparativa com a felicidade alheia, que gera angústia. O que isso quer dizer, Nelson? O que você está falando? Estou falando de hoje em dia, é do Instagram, do Facebook, que a gente vê lá como num conto de fadas, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é muito bonito. Muitas das vezes o fulano está lá em casa passando mal, tomando antidepressivo, chorando, fechado no quarto, na cama, o tempo inteiro, mas durante 30 minutos ele se maqueia, ela se maqueia, coloca uma iluminação, uma pose e passa aquela imagem de glamour, aquela imagem que está tudo muito bem, que está tudo ótimo, que a vida é bela, que é tudo uma maravilha. E não é uma crítica aqui que eu quero fazer à mídia social, atenção, porque a mídia social só é o espelho, o retrato do que nós somos enquanto sociedade. Tá? A mídia social está lá e nós utilizamos como a gente quer. Mas a minha chamada de atenção aqui é para a gente tomar cuidado, por quê? Porque muitas das vezes a gente coloca aquela velha história. Porque quando eu for rico, porque quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo outro, quando eu for bonito ou bela, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um marido, uma esposa, quando eu tiver fama, quando eu tiver sucesso, quando eu tiver saúde, eu serei feliz. E a felicidade é um processo muito mais interno do que externo. Então tenhamos cuidado com isso, porque nessa dinâmica de vida, muitas das vezes a gente projeta uma felicidade exterior, nessas questões que eu falei agora, de beleza, filhos, saúde, sucesso, fama, dinheiro e por aí vai, e a gente se condiciona a ser o pobre coitado, o infeliz, porque eu não tenho, porque eu vejo lá no Facebook e no Instagram ela tem, ou ele tem. Ai, que bom seria, eu seria feliz, porque ele é feliz. Eu não sou feliz. Então, eu faço uma dinâmica de diminuir, de me reprimir, de me colocar para baixo. Automaticamente, atenção, esse é um processo que a gente nem percebe. Quando vai ver, a gente já está se sentindo meio mal, não sabe por quê. Fiquei 5 minutos no Instagram, só olhando ali o pessoal, olhando a vida dos outros. E aquilo me fez mal, e eu nem percebi. Então, tenhamos cuidado, tenhamos atenção para isso. Ponto. Vamos seguir aqui, que já está batendo o horário, tem tanta coisa para falar. Vamos lá. Mudança de atitude, romper com os padrões que não estão funcionando. Então, aquela velha história do futebol, eu gosto muito da história do futebol. Time que está ganhando não se mexe, time que está perdendo se mexe. Então, não está legal, está ruim, está com dificuldade, está com problema, vamos mexer. Mexer como? A psicosfera, o nosso ambiente, trazer um ambiente mais saudável para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho, dentro do possível, mudar o que não está funcionando. Estímulo físico contínuo, exercício físico, tá? Para liberar os miasmas, organizar os fluxos do centro de força, são importantes na esfera espiritual e também fisiológica. Os próprios médicos também recomendam isso, tá? É uma outra coisa interessante. Grupos de ajuda, psicoterapias especializadas, como eu falei, na logoterapia, por exemplo, é uma delas que tem. Então, há diversas maneiras que a gente pode, aos poucos, fazer esse tal esforço. Não é fácil. Muitas vezes, para levantar da cadeira e caminhar 5 minutos, já dói muito. Mas o importante é a gente... não se faça o esforço, mas não se martirize. Se eu não consigo caminhar 5 minutos, tenta caminhar 1 minuto, mas tenta. O importante é o movimento, a proatividade, é o movimento de querer melhorar. E é nesse momento que a gente se habilita, que a gente nos abre a receber essa luz, e os espíritos que estão ali a sempre querer nos auxiliar, sempre de braços abertos, mas depende desse nosso movimento. Vamos lá, vamos continuando. Cuidado com reforma íntima, não virá martírio íntimo. Isso é uma coisa que eu, infelizmente, percebo muito que a gente faz também no processo inconsciente, que é o quê? O que eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser, e faço uma lista. Isso, aquilo, outro. Só que às vezes é uma lista tão distante da minha realidade, que o que aquela lista faz? Em vez de me estimular, em vez de me puxar para cima, de ser um fator motivador, de me fazer caminhar para cima, de me alavancar enquanto pessoa, aquela lista acaba, mais uma vez, me deprimindo, porque eu olho para aquela lista que está tão distante, aquilo acaba me fazendo mal, porque eu não sou aquilo. Quem dera que eu pudesse ser que nem Chico Xavier. Um dia eu vou ser.
mas com certeza não vai ser dessa e provavelmente algumas encarnações, porque eu estou muito distante disso. Então, não vou colocar uma lista, ser Chico Xavier, para mim, Nelson, estou respondendo para mim. Você que está me ouvindo, talvez você consiga. E muito bem, tomara que você consiga logo. Mas para mim está uma coisa tão distante ainda, eu tenho tantas mazelas a corrigir, que eu prefiro colocar aquela história do 1 minuto da caminhada. Talvez 5 minutos para mim está muito puxado. Então vamos fazer uma lista mais real, ok, dessa reforma íntima, para não virar o tal martírio íntimo, que a gente não passe a se chicotear, infelizmente, porque a gente não consegue alcançar aquele projeto de vida, aquilo que a gente reconhece que é o ideal, sim, e um dia chegaremos lá. Mas vamos abaixar um pouco as nossas expectativas dentro de uma realidade, dentro de um autoconhecimento, e entender que, para mim, 5 minutos não dá. Eu vou fazer uma força para conseguir caminhar 1 minuto. Então vai ser assim, Nelson. Quando eu conseguir 1 minuto, isso é válido, é um mérito, uma conquista. E assim eu vou estabelecendo, depois de 1 minuto, já consegui, estou bem, estou fazendo já 2 meses 1 minuto, então eu vou fazer 1 minuto e meio, 2 minutos. Não adianta colocar para correr a maratona e para as Olimpíadas se eu não tenho condição de caminhar 5 minutos. Isso é importante a gente lembrar, porque esse é um movimento igual, um automatismo, uma maneira que a gente acaba se martirizando sem perceber. Ainda tem um tempinho. Alguns casos têm origem de ausência de auto-amor. E aí vem aquele questionamento. Será que eu me amo? Será que eu me sinto bem comigo mesmo? Como é que está a minha autoestima? Essa questão de se amar, do auto-amor, é muito importante, principalmente quem está sofrendo essa questão, esse processo de depressão, acredito eu. Esse se aceite, se ame, é a partir do momento que a gente entende, ou se a gente não entende muito bem, é buscar compreender. Se a gente não sente ainda, vamos buscar compreender na razão, na lógica. E a lógica para mim é a seguinte: Deus me ama, Deus te ama, Deus ama Jesus, Deus ama Chico Xavier, Deus ama o Hitler, Deus ama tudo e a todos da mesma maneira. Ele não olha para os nossos méritos e desméritos e nos ama mais ou ama menos por causa disso. Porque todos nós somos irmãos, filhos desse mesmo Pai, e esse Pai nos ama em iguais condições. Ponto. A partir desse momento, se eu conseguir fazer esse esforço para me amar um pouquinho, me amar 1% que ele me ama, mas entender que eu sou igual, eu mereço o mesmo que o Chico Xavier, o mesmo que Jesus, que também é filho do mesmo pai, o mesmo que o Hitler, que eu muitas das vezes condeno e recrimino, me acho superior a ele e me acho menor do que o Chico Xavier, mas Deus olha para todos nós da mesma maneira. Deus olha para todos nós com o mesmo amor. Então que possamos aceitar esse amor, aceitar e nos aceitar e nos amar. Esse é um grande diferencial que eu sei que muitas vezes é difícil, que isso demanda muito exercício, demanda muita reflexão, não é fácil, ok? Não só para quem está no estágio depressivo, acho que isso vale para todos, inclusive para mim, mas eu acho que é necessário e que nos ajuda a essa compreensão, a caminhar em direção a essa evolução que a gente tanto quer. Bem, já estou no meu horário, eu vou ter que pular aqui para a mensagem final. Lembre-se que você acredita que a sua vida não vale nada, muitas das vezes, para você. Mas ela vale para alguém que precisa de você. Que você pode ajudar alguém, você pode fazer alguém feliz. Que alguém te ama e alguém te quer bem. Mas, Nelson, já morreu todo mundo, eu não conheço mais ninguém, já estou na idade. Olha, para mim a vida está desgostosa, não tenho mais vontade de nada, eu quero logo ir embora, não vejo a hora. Se você está aqui e todos os seus entes queridos, porque alguém em algum momento te amou, por mais que você não percebeu, ou se lembre dessa pessoa e ela já está desencarnada, ela está orando por você, porque ela sabe que você precisa estar aqui ainda, encarnado, para vivenciar alguma questão, alguma provação, alguma expiação, para você continuar evoluindo, porque senão você já tinha ido embora. Então, se nós estamos encarnados, mesmo desgostosos, desesperançados, não dando mais valor à nossa vida, lembre-se que há algum motivo, há alguma razão. E aí vem esse exercício na confiança de Deus, no planejamento encarnatório, toda a espiritualidade que está ao nosso entorno, nos amparando,
nos sustentando para a gente conseguir vivenciar e ultrapassar essas barreiras que são necessárias. Ninguém está aqui por acaso encarnado. De repente, esqueceram lá o fulano, já era para ter desencarnado há 20, 30 anos atrás, esquecemos, vamos desencarnar ele agora, está na hora dele vir para cá. Não é assim. Existe um propósito, existe um porquê. A solução para todas as dores da alma, todas, em negrito e letra maiúscula, estão no Evangelho de Jesus. Vós que estáis cansados e aflitos, desesperados, sem rumo, sem esperança, sem luz, no fim do túnel, vinde a mim que eu vos aliviarei. E aí eu vou frisar a palavra vinde a mim. Vinde, porque ele espera que a gente dê um passo à frente. Ele nos chama, nos clama. Ele está de braços abertos nos esperar, mas depende desse nosso movimento, desse nosso passo. Está difícil, irmão? Está difícil, mas vamos nos esforçar para dar um passinho à frente. E para fechar, o Pai nos criou para que todos nós sejamos felizes, mesmo com provas duríssimas. É para o nosso melhor. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para sofrer. A gente nasce muitas vezes, sim, com provas e expiações, com dores, muitas vezes dores, não no âmbito psicológico, dores físicas, com estágios complicados, ok? Mas ninguém nasceu exclusivamente para viver e sofrer e passar uma encarnação inteira no estágio de depressão. Vamos encerrar aqui antes que eu tome um cartão vermelho. Obrigado a todos, mais uma vez, pela oportunidade de discutir esse tema, de estar aqui reunido com vocês, falando um pouco de doutrina espírita. Graças a Deus.